Hoje a gente tem que dar o troféu pra Karina, né? Não, é Karen. Na Karine? Olá, queridos seguidores, queridos ouvintes. Então hoje nós vamos dar o nosso troféu para a querida Karen, nossa ouvinte que acertou o prêmio Seguidor Atento do Catolitalk e acertou o nosso padroeiro, né? Nosso patrono São Tomás More. Então, olá, Pablo, como você está? Eu estou super bem, mas eu tô triste que eu errei o nome dela. Foi influência do Vini, né, Vini? E foi várias tentativas, né? Mas tá bom. Foi dada a menção honrosa aí, né? Ela recebeu o seu louro. Isso. Muito bem, estamos aqui para o tão amável e querido quadro Livros para Louvar de Joelhos. E a gente fez... Vocês já provavelmente assistiram Power Ranger, né? Tipo Transformer. Tem os Power Ranger... Transformer não. Tipo... Meu Deus, eu esqueci o nome do... Megazord. Ah, certo? Transformer, né? Cada Power Ranger tem o seu Megazord. E aí vira o Super Megazord, que é o Megazord que junta todos. Sim. E a gente resolveu fazer a mesma coisa no Catolitalk. Nós pegamos o livro para louvar de joelhos, que foi um sucesso, e juntamos com trilogia. Então nosso Megazord está virando o mais poderoso de todos. Nós teremos sim, amigos, uma trilogia de livros para louvar de joelhos. Sim, não é pra qualquer um. Não, é mesmo. E não é ainda a trilogia do Senhor dos Anéis. Não, ainda não é. Ainda não. Mas Essa será? trilogia tem 12 horas. Ainda. Um dia. Há muito pedido e imploro do Vini, nós faremos. Mas ele vai ter que pedir muito ainda. Sim, eu vou me esforçar. Hoje nós daremos início a essa trilogia, que é, assim como o nosso primeiro episódio de Livros para Louvar de Joelhos, uma introdução para quem está vindo para essa maravilha que nós chamamos de Igreja Católica. Essa trilogia que faremos, até já indicamos para que comprem os 3 livros, são super baratinhos. Compra na livraria Catolitalk, né? Ops, não existe cervejaria. Putz. Financia nós. Atenção, empresários. São livros baratos, são livros muito bons e vocês vão ver isso, acompanhar isso conosco nessa trilogia. E o primeiro livro de todos é Para Estar com Deus. É um livro que são uma trilogia, enfim, escrita pelo padre Francisco Fals. E quem é Francisco Fals? Francisco Fals, ele é um padre da prelazia do Opus Dei, né? Padre do Opus Dei. E ele é natural de Barcelona. Enfim, tem uma formação vasta e tal. Conviveu muitos anos com São José Maria Escrivá, né? Fundador do Opus Dei, lá em Roma. Não é pouca coisa também. Não é pra qualquer um, de fato. Porque quando um cara convive com um santo, imagina que o cara deve ficar santo, né? Assim como más amizades, né? Complicado, boas amizades, o negócio, né? E ele mora desde a década de 60 aqui no Brasil. E ele escreveu muitos livros, tem muita coisa boa. E inclusive, já dou a dica pra você aí que tá ouvindo. Legal, mas comprar mais livro. Todos os livros ele disponibiliza de graça no site dele, não é pirataria. Ele mesmo disponibiliza de graça, né? Porque ele entende também que ele não pode privar ninguém disso aí. Então vai lá no site, no blog, eu acho, Padre Francisco Fals, coloca no Google. Todos os livros dele tem lá, mas se você quer ter o físico e tal, você compra, não é? E esse é o grande Padre Francisco Fals. E por que essa trilogia? Porque eu quis, né? Não, brincadeira. Ele e o Pablo, né? Ele e o Pablo. É verdade. E como ele mora no Brasil, chega mais aí, conseguimos contato com ele vai participar conosco desse episódio. Não. Essa é história. Eu achei que ia dar certo. História pra eu dormir. Então, é uma trilogia que, como eu estava dizendo antes, né? É maravilhosa para quem está iniciando na vida de católico, enfim. Mas às vezes não também para quem está iniciando, mas para aquele povo que já está há um bom tempo, mas não entende muito bem, assim, né? Tem que rezar, beleza, mas e aí? Como é que eu rezo? O que é que eu rezo, né? Por que eu faço isso? Exatamente. E às vezes nós somos, que nem nós falávamos antes, né? Católicos que vão à missa e deu.
E esse livro, essa trilogia, principalmente esse primeiro, ele nos mostra qual é o nosso papel, o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer, né? É tipo uma catequese, assim, basicamente, esse livro. E hoje nós iniciaremos, então, pelo Para Estar com Deus, do Padre Francisco Fausto. E a introdução do livro já trata uma coisa muito interessante ali. Você já falou pra alguém assim, vai com Deus, né? E fica com ele também, né? Vai com Deus, fica com Deus e... Uma vez eu falei pra um sujeito que era ateu só pra pegar no pé, vai com Deus ele, mas aí ele não vai ficar contigo. Ele falou. Aí tu já sentou com ele, não, vem cá, olha só. Vem cá, deixa eu te dar E aí começou a teologia de Vinícius Santos. Essa questão de vai com Deus, fica com Deus, né? Às vezes a gente fala só tipo por falar, né? A gente nunca se dá conta da real presença de Deus em nossa vida, em todos os nossos momentos. E o livro ele trata muito sobre isso, né? Sobre o não ser somente um ato de dizer vai com Deus e fique com Deus, mas sim de nos darmos conta de que Deus está presente conosco em todo momento. Por isso que o nome é Para Estar com Deus. E isso é uma coisa interessante que os autores de oração falam sobre isso, né? Deus está com a gente o tempo todo. E Deus não esquece da gente, até teológica, metafisicamente falando. Se Deus esquecesse da gente, a gente deixaria de existir. Deus não esquece da gente. O problema é que a gente esquece de Deus, né? A gente está na presença de Deus o tempo todo, no sentido de que a gente está com Ele. Mas a gente não lembra que está na presença dele, que ele está aqui, que podemos falar com ele todo o tempo. Então o colocar-se em oração é justamente o momento que nós lembramos que estamos na presença de Deus. Que a gente atualiza essa presença de Deus, vamos dizer assim, né? Que a gente decide, não só ele está comigo, como agora eu quero positivamente estar com ele, né? E viver isso de uma forma sincera e concreta também no dia a dia, né? A gente pode dizer, mas eu não tenho tempo de rezar, eu não tenho como fazer isso. Então esse livro também nos ajuda a encontrar meios para viver essa presença, né? Para ter de verdade uma prática da presença de Deus, né? De estar com Ele. E como nos diz São João, né? E essa questão de estar com Deus significa estar com a fonte do amor, né? Estar com o amor sem fim, porque Deus é amor. E esse estar realmente com Deus, que São João nos diz, é o que o livro vem nos chamar a atenção, né? E tipo assim, cuidado, quase que isso, né? Cuidado, tu está com Deus o tempo todo, Deus está contigo o tempo todo. Então, viva de uma forma justa por Deus estar contigo, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, agora eu vou rezar, então eu vou dar uma atençãozinha para Deus aqui. Agora eu vou na missa, vou dar uma atençãozinha para Deus. Fiz minha parte. Exatamente. E esquece que enquanto tá lá varrendo o pátio, enquanto tá lá preparando o café, enquanto tá lá em qualquer situação, Deus está contigo. Deus está presente em ti. Muito mais ainda, depois nós falaremos quando nós participamos da comunhão, enfim. E aí é uma forma diferente ainda de presença de Deus, ainda mais forte, que é o próprio Jesus Cristo presente conosco. Mas essa noção de, se liga aí que, né, Deus está contigo. E esse livro foi escrito, o próprio padre diz, né, que ele foi escrito na esperança de ajudar o leitor a estar com Deus, não somente de perceber que Deus está contigo, ou de estar ciente de que Deus está ali, mas de ajudar o leitor, de nos ajudar a estar ali naquela presença, a como viver naquela presença, porque é muito fácil a gente só pegar e dizer, né, tu tem que saber que Deus está aí o tempo todo. Uma coisa que eu acho que é importante falar sobre isso também é que quando a gente fala sobre esse tema de Deus estar o tempo todo com a gente e tal, as pessoas em geral têm aquela ideia de um Deus tipo o Big Brother lá do 1964, né? Um vigia que tá ali, eu tô vendo isso aí, vagabundo, tô vendo o que tá fazendo aí, né? Tô de olho, se tu fizer cagada eu tô olhando. Não é assim, né? E tem um salmo, eu não vou ler todo ele porque ele é muito grande, mas é o Salmo 138 ou 139, dependendo da sua Bíblia. Aqui eu tô olhando pelo e-liturgia, o nome tá como Deus tudo vê. Eu vou só citar um trecho, veja bem o que ele fala. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente.
Por detrás e pela frente me envolveis, puseste sobre mim a vossa mão. Agora é que ele fala: essa verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. O salmista não fica tipo, meu Deus, que coisa horrível, ele tá me olhando o tempo todo, não tem como escapar. Ele fica, não, isso é maravilhoso, é um negócio, meu, que coisa boa, isso é fantástico. E pra quem reza a liturgia das horas, tá sempre com essa oração aí, né? Eu acho esse um dos salmos mais bonitos. É lindo. Sensacional. E aí, mesmo às vezes rezando, a gente não para pra entender ou prestar atenção no que estamos rezando. E aqui o livro traz dessa seguinte forma, né? Traz, o próprio padre diz, né? Que não é como uma coleção de aulas teóricas, ele fala, né? Não é isso. Por mais que no livro tenha muito presente a doutrina católica, óbvio, e deve ter presente, né? Ele é mais mesmo uma questão de experiências e de sugestões concretas para a gente conseguir alcançar a vida interior, que é tão necessária para todos nós, né? Claro que ali vai ter muito presente essa questão da doutrina e tudo mais, porque conforme a gente vai avançando na vida interior, a gente precisa ir entendendo cada vez mais o que nós estamos dispostos a aceitar e a assumir, mas ali é tipo um how-to, é um passo a passo, né? É tipo oração for dummies, assim, né? Então, o livro ele começa com essa introdução e tal, né, de dizer da presença de Deus, e ele já vem num ponto assim, tá, ele tá aí, mas como é que eu vou ouvir ele? Né? Eu entendi que Deus está presente e tudo mais, mas como é que eu vou ouvir? Né? Como é que tu faz pra ouvir a Deus ali? Olha, é que essa na verdade é uma questão que a gente tem. Eu tive muito problema, e às vezes tenho também hoje ainda, de tipo, tá, como que se faz isso, né? Como que a gente escuta, de que forma que tem ali tantas vozes, a gente passa, né? Ouve influencer, ouve amigo, ouve internet, ouve tudo, e às vezes tem muito barulho e a gente não lembra que Deus se revela no silêncio, né? Que Deus se revela nessa tranquilidade, né? No que é interno, no que é íntimo. Então, hoje, como eu faço para ouvir Deus, é me recolhendo no silêncio mesmo, né? E buscando momentos de silêncio para poder ouvi-lo, né? E também com as outras práticas que a gente vai falar um pouco mais tarde. Então, esse ouvir a Deus é realmente muito tenso, diria assim, né? Até porque às vezes o sujeito vai esperar uma nuvem assim com uma voz dizendo fulano, a resposta é X, e a nuvem se dissipa assim. Deus vai falar de uma maneira apoteótica assim, né? Ou às vezes a gente acha que vai vir um anjo assim, né? Vai falar xalabaralai baixai. Vai dar aquele bilhetinho, né? Quando o anjo anunciou Maria, chama Maria, chama Maria na lavanderia, e o anjo retirou-se. Será que foi assim? Entendeu? É a língua dos anjos, né? Língua dos anjos. Vai que, né? Tradutor, sei lá eu. Mas enfim, o livro explica que uma das formas de ouvir é na oração. E ali ele já dá uma explicação maravilhosa sobre oração, sobre os tipos de oração, sobre como fazer os tipos de oração. E ele fala da oração mental, que seria essa oração espontânea, né? Que é essa oração que a gente vai falando espontaneamente para Deus, não é uma fórmula que já existe, que a gente repete. A oração mental, ela pode ser feita em voz alta. Mental não quer dizer tanto que ela está sendo feita na minha cabeça, mas mais no sentido de que é algo que vem de mim, algo que brota, né? E, cara, a oração mental é muito importante. É o basicão, assim, cara, é o basicão. Eu tive uma experiência que eu fiquei pensando uma vez. Às vezes, né, a gente que vem de movimento de jovem, esse tipo de coisa, a gente gosta muito do momento da adoração, dos retiros, essas coisas. E aí eu fico, por que a gente gosta tanto da adoração, né? Afinal, a missa é mais importante que a adoração. Por que então a adoração mexe tanto com a gente? E eu cheguei à seguinte conclusão. É porque na adoração a gente tem aquelas músicas, aquelas coisas que ajudam a abrir o nosso coração. E daí a gente fala espontaneamente para Deus. Tanto é que, às vezes depois de uma adoração desse tipo, a gente fica, nossa, parecia que eu tava longe de Deus. Fazia tempo que eu não falava assim com Ele. Só que perceba, meu cara, você não precisa de uma adoração para fazer isso. Para falar assim espontaneamente com Deus, abrir o coração. Isso a gente deve fazer todo dia, né? Todo dia. E às vezes a gente não percebe isso. De chegar um momento no dia onde a gente vai falar espontaneamente para Deus, vai falar o que vem na cabeça, vai pedir, vai agradecer, vai... né? Até mesmo aqueles projetos, tô tentando fazer tal coisa, não tá dando certo, olha Senhor, isso aqui não tá rolando, me ajuda, não sei o quê.
Santa Teresona que diz, né? Que é um diálogo. Então, um diálogo, e ela diz também que se trata de amizade. Então, assim, quando nós conversamos com os amigos, ou até mesmo aqui no podcast, né? A gente tá aqui conversando, fala uma bobagem, conversa uma coisa, conversa outra. Antes de começar a gravar, a gente perde um tempão aqui conversando sobre infinitas coisas. E esse diálogo é o diálogo que nós devemos ter com Deus. Então, estar na presença de Deus o dia todo e se dar conta disso e unir isso à oração mental é extremamente necessário. Porque a gente pode passar o dia inteiro em oração mental. A gente pode passar o dia inteiro conversando com Deus. Aí a gente tá lá trabalhando, vem um patrão, fala uma bobagem pra nós, ou xinga uma coisa, ou vem um colega e fala uma outra bobagem. E... Deus, aí é bucha, né? Nossa conversa aí cara. É bucha. Né? Claro, com todo respeito e piedade necessária para se falar com Deus, né? Lembrando disso, né? Ele não é um amigo imaginário ali que vai ficar falando bobagem, é Deus. Mas é um diálogo, é uma conversa sincera, é dizer assim, mas agora ele quer que eu mande esse orçamento aqui, esse projeto, daqui a 5 minutos, mas como é que eu vou fazer isso, né? Onde é que já se viu uma ideia dessa e tal? E me ajuda, né? E, enfim, é a presença de Deus, é essa conversa que às vezes a gente tem com o nosso melhor amigo ali, né? A gente passa a semana inteira, queria chegar, né? Hoje é dia dos namorados, nós estamos gravando, né? Aí às vezes nós Super estamos programa, assim, né? Nós estamos num dia difícil e tal, a gente pensa, vou chegar em casa ou vou ir lá, enfim, jantar com a minha namorada, com o meu namorado e vou contar o que aconteceu no meu dia, né? Eu preciso que alguém me escute, né? As mulheres ainda tem muito mais isso, mas acontece com todos. Mas de tipo assim, me escuta, olha o que aconteceu no meu dia, isso, que a mulher falou tal coisa. Mas gente, Deus está contigo o tempo inteiro pra te escutar, né? Não pra te ficar de... né? Mas é a presença de Deus, essa oração mental, e é muito... aqui, lembrando, né? Leiam esse livro, peguem o PDF ou peguem o livro mesmo e deixa às vezes assim, ó, não é aquele livro que tu precisa pegar e ler do início ao fim de uma sentada de uma vez. Às vezes a gente tá ali, ele tem diversos pontos que vão falando da seguinte forma, a gente vai chegar neles, mas por exemplo, tem um momento que fala sobre missa. Aí tu tá num período da tua vida que tu sabe que a missa é importante ou que qualquer coisa do tipo, mas tu tá naquela de ir na missa por ir. Vai lá e dá uma lida, dá uma relembrada, né? Tem sobre o rosário, sobre diversas coisas, que é a importância, o porquê. E às vezes, por mais que a gente entenda e saiba, é necessário a gente voltar lá na origem e dar uma lida para reforçar essa necessidade na nossa vida, né? Uma sugestão que eu queria dar também, para quem não tem essa prática de fazer oração mental, porque a oração mental tem duas coisas, né? Tem isso de que dá para fazer o dia inteiro e devemos fazer o dia inteiro, né? Jesus diz orai sem cessar, e também tem o fato de que é bom separar um tempo também todo dia, nem que seja 5, 10 minutos, mas separar não. Esse tempo é especialmente para isso, eu não vou fazer nada. Recolhe no silêncio do teu quarto. Isso, exatamente. E lá aquele livrinho verde, acho que é Seleta de Orações, quem tem... o meu é verde. Tá, que o meu é mais antigo. Pode ser. Seleta de Orações, tem um negócio ali, 15 minutos na companhia de Jesus sacramentado, que é pra tu fazer 15 minutos diante do sacrário. Mas se tu não tá diante do sacrário, tu pode fazer mesmo assim, porque é um guia de oração. É como se fosse Jesus falando pra ti, filho, o que tu quer me agradecer? Aí depois, filho, o que tu quer me pedir? Como tu tá te sentindo? Tem alguma coisa que tu quer que eu faça por ti? Alguma coisa que tu quer compartilhar? E pelos outros, o que tu quer pedir? E é muito bom aquele negócio que pra quem não tem prática ajuda muito, assim, sabe? A saber por onde ir. Porque senão, beleza, separei 10 minutos. Deu 2 minutos, eu tô pensando na morte da bezerra já, né? Tô viajando na maionese. E além da oração vocal, nós temos também a oração... Além da oração mental. Nós temos também a meditação, né? E aí, não é que não é, pode também, tá? Não é pra acender um incenso, botar esteira assim no sol. Hare Krishna. Isso é um problema, né? A gente fala meditação, as pessoas pensam em coisa nisso. Oriental. Já vai no Buda. Exatamente. Já tá pensando em pose de yoga e uns negócios assim, né? A pose do cavalo cachorro. Lótus invertida da Notre Dame. Isso, as conversas. Mas assim, a meditação, falando de um modo grosseiro, o pessoal tá rindo que eu roubei uma fala. A meditação, falando de um modo grosseiro, não é nada mais do que pensar sobre algo. Revirar algo na tua cabeça, ficar revirando aquele negócio, né? Ficar revirando aquilo na presença de Deus, fazendo aquilo oração. Até um verbo engraçado, né? O Vini falou revirar.
a gente pode fazer como as vacas também, né? A gente pode ir ruminando essa palavra, né? Ou essa situação. As vacas, elas ficam ali mastigando, parece que a gente... Toda vez que a gente Aí olha elas pra engolem e voltam depois ainda, né? Ah, não é a parte nojenta, é... Não, mas dá pra fazer isso com a meditação. Né? Tu engole de manhã, de tarde tu volta e medita aquilo de novo. Isso, e tu fica assim, mastigando aquilo e o dia inteiro, por muito tempo, passando aquilo na tua cabeça, né? Que nem um chiclete assim, né? Isso. Tu lê, por exemplo, lê um versículo de manhã, né? Na tua oração inicial de manhã, lê uma passagem da Bíblia e, um versículo te chamou a atenção. Pega aquele versículo e vai revirando ele, né? Vai remoendo, ruminando ele durante o dia. Pega, pensa e vai refletindo, vai levando, vai vendo, mas o que isso significa, o que ele diz, como que isso se aplica, né? De que forma, quais são as consequências disso, né? De que modo que eu consigo viver isso na minha vida, né? O que eu preciso mudar. E isso vai demorar, vai precisar de tempo, né? Só que aí, como eu falei antes, isso necessita também tanto a oração mental quanto a oração por meditação, eles necessitam de silêncio. E não significa necessariamente que tu vai ter que te trancar num quarto escuro, onde não pega som nenhum e não tem barulho nenhum. Por que escuro? Porque escuro me lembra silêncio, daí... Mas, enfim, né? Não é isso. É principalmente ter um silêncio interior, né? De tu conseguir ter as tuas vozes internas silenciadas para que tu consiga fazer isso. Para que tu não esteja disperso. Como é que eu vou ficar meditando sobre o versículo que eu li hoje de manhã se eu tô o tempo inteiro no celular, se eu tô o tempo inteiro ouvindo a conversa dos outros, de fuxico e nananana, e gastando o meu tempo em pensar sobre outras coisas. A gente pode tranquilamente usar a nossa vida, o nosso dia, para ter essa meditação, né? E ainda temos mais um método de oração, poderia se dizer assim, né? Modo de oração, que é a oração vocal. Que é o clássico. Que é o que muita gente só faz, né? Chegou ali, Ave Maria, amém. Pai Nosso que estás Quem mais? Glórias. É tipo isso. A oração vocal, ela é exatamente isso. Ela usa... É a oração que é da nossa voz, é aquelas decoradas, né? São as orações que nós conhecemos. E aqui não vamos nos aprofundar muito também, né? Nesse ponto, porque isso aí todo mundo já sabe o que é, né? E tem sim uma grandiosíssima importância e necessidade que façamos. Basta ver que, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Quando ela estava nas últimas, assim, bem doente, ela conta que ela rezava o Pai Nosso demoradamente. E ela quase não conseguia terminar de rezar o Pai Nosso. Porque ela rezava, Pai Nosso, sabe? Deus é meu Pai. Nossa, Ele é Pai de todos nós. Que estais no céu. Ela pensava sobre o céu. Então, assim... Ela já juntava a meditação com a mental, com a vocal. Então, assim, a oração vocal tem essa coisa de ser um negócio prático. Eu tô aqui, vou rezar uma Ave Maria. Vou rezar uma Ave Maria por ti. Ave Maria, valeu. Ótimo, show de bola. Mas também pode, alguns momentos, Ave Maria, cheia de graça, pensar naquilo que está dizendo, né? Tanto que tem uma prática que não é muito conhecida, mas é de oração do terço. Não sei se vocês conhecem. Mas que nas Ave Marias, tem até um livrinho que tem isso, tá? Ave Maria cheia de graça e faz algum complemento ali. Sim, dos mistérios, né? Dos mistérios. Tipo, o Senhor é convosco, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, na Anunciação. Né? Aí tu tem aquele momento ali onde tu aumenta, tu estende essa Ave Maria para que tu possa contemplar ainda mais, para que tu possa meditar ainda melhor o Evangelho, ou que possa meditar, que seja, enfim, né, ali na oração do Rosário, ou o mistério, ou o Evangelho que está sendo ali, enfim, ou contemplar realmente aquele mistério de uma forma um pouco mais profunda, tá? Então, na própria oração vocal ainda tem formas de aprofundar, né? Tanto é que tem a seleta de orações, que tem diversas orações vocais que são diferentes do habitual, né? A oração para os estudos, oração para tal coisa, E ajuda muito. Super indico, porque é um ótimo livro de cabeceira ou de bolso, né? Porque ele já é pequenininho.
por exemplo, a oração vocal também, por essa praticidade, ela ajuda muito. E, tipo assim, o fato de ser uma oração pronta não quer dizer que a gente não reza ela com o coração, né? Um clássico da igreja, por exemplo, é depois da comunhão, rezar a alma de Cristo. Às vezes tá na missa lá, tá aquele grupo... mas não, imagina aquele grupo de canto tá cantando aquela música que não ajuda muito a rezar, aquela música meio feia e tal. E eu não tô conseguindo falar com Deus assim, olha, Senhor, porque eu fico ouvindo aquele pessoal cantar. No silêncio. Tipo isso. Aí o que tu faz? A alma de Cristo. Sim, pausadamente, sim, com todo o coração. Mas aí, dá uma ajuda, né? E isso é como ouvi-lo. Tanto no silêncio, que a Aline citou antes, como na oração vocal, como na meditação. E lembrem, e vejam a importância disso, porque o livro mesmo nos traz sobre as condições para oração, as condições da oração, que é recolhimento, sinceridade, detestar o que ofende a Deus, mortificação e diversos outros pontos. Mas existem sim condições para a oração. Então, como eu disse, a gente pode estar rezando, pode estar na presença de Deus o dia inteiro, sim, mas não é de qualquer jeito. Não é só tipo, Deus está aqui, beleza, vamos lá. Lembre-se que tem que ter o recolhimento. Às vezes não é o recolhimento de entrar no quarto e fechar a porta, mas é o recolhimento mundano, né? Se recolher das situações que estão acontecendo ali. Tu tá naquele meio, mas tu não precisa estar inserido totalmente ali, né? Que nem na questão do trabalho. Tu vai estar focado no teu serviço, no teu trabalho, porque, assim como São Thomas More, né? Nós temos que dignificar e santificar o nosso trabalho, mas recolhidos também na presença de Deus. Sinceridade na oração é necessário. Esse tema da sinceridade é uma coisa que eu sempre lembro do Salmo 50, que é aquele que o rei Davi, diz a tradição, que rezou, escreveu, enfim, depois que ele cometeu aquele pecado, né, com a mulher de Urias e tal. Se você não sabe o que é isso, vai ler lá o Livro dos Reis. Acho que tá no Livro dos Reis. Que o Salmo diz assim: vós amais os corações que são sinceros, né? E assim, usar das coisas todas pra rezar, né? Hoje eu não tô a fim de rezar. Diz isso. Senhor, tô aqui e eu vou ser sincero, hoje eu não tava a fim de rezar, mas tô aqui, né? Me ajuda porque eu não tô a fim. Fala a verdade. Não, capaz que eu vou dizer pra Deus isso. Se converte, irmão, né? Porque ele conhece o coração, né? Ele já sabe o que tá acontecendo. Exatamente. Ali. Ele precisa só que tu diga pra ele, que tu desenvolva esse momento de intimidade com ele também. Isso é algo muito importante, né? Ele sabe, mas ele precisa que tu diga. Isso, porque é abrir o coração, né? Isso é para nossa salvação, né? Deus, né, quando nos cria, enfim, é um tema um pouco mais delicado, né? Mas ele já sabe de tudo. Só que depende de nós, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Não somos nós que nos santificamos, mas Deus que nos santifica, mas nós devemos fazer a nossa parte, né? Então ele quer que a gente diga, ele sabe, mas quer que a gente diga. Ele vai lá e diz assim: Deus, eu não quero vir, eu não queria estar aqui, eu não queria estar fazendo isso, mas eu sei que eu preciso, me ajuda a entender, a querer, me ajuda, enfim. Segunda de manhã, né? Senhor, já começou mais uma semana, não tava a fim de trabalhar, me ajuda a mesmo assim trabalhar bem e tal, transforma aí essa má vontade em serviço. E para a oração também é muito importante, se você está iniciando a sua vida como católico e não está nem um pouco a fim de ser católico ou de aceitar as coisas na oração, é importante falar assim: Deus, eu não quero, mas me dá vontade, né? Pede realmente, né? Pede realmente a intercessão de algum santo, ou diretamente a Deus, enfim, pede, que ele vai atender. E também uma das condições ali é a parte de mortificação, né? A mortificação também é extremamente necessária para nossa vida, para nossas orações, e a gente já tem episódios sobre isso. Dá uma pesquisada mais para trás aí que a gente tem um episódio muito bom ali sobre esse assunto. Para estar com Deus também, além da oração, nos traz a importância da meditação do Evangelho. Porque pra estar com Deus a gente tem que entender o que aconteceu na vida dele, né? Isso é uma coisa que a gente falou um pouco lá quando falou do Scott Hahn também, né? Que nós católicos, infelizmente, faltamos muitas vezes com a leitura da Bíblia, né? A gente acha que isso não é importante, ou já escuto na missa. Não, irmão, tem que ouvir todo dia, tem que ler todo dia o Evangelho. Pode ser 5 minutinhos, viu? Se tu tirar 5 minutos do teu dia, normalmente vai conseguir ler um capítulo do Evangelho. Em questão de alguns meses tu vai ter terminado todo o Novo Testamento, né? Então é muito importante ler o Evangelho. E aí tem que saber separar duas coisas. Uma coisa é essa leitura do Evangelho rápida, que todo mundo deve fazer, tá à altura de todo mundo que sabe ler, consegue fazer isso aí, né?
São José Maria Escrivá fala também, né? Que tu viva de tal modo que quando verem, olharem pra ti, possam dizer: esse lê a vida de Jesus Cristo. Isso é a leitura. Outra coisa é a Lectio Divina. Lectio também, na verdade, é leitura em latim, né? Mas que é a meditação do Evangelho. Aí é mais, né? É aquela leitura aquela meditação que a gente falou antes e essa leitura que a gente falou agora unidas. Então, é uma prática difícil de explicar tão rapidamente, né? Mas é uma meditação mais demorada do Evangelho. Tu lê o Evangelho, te imagina na cena, pede pra Deus pra tu entender, aí tu pensa o que aquele Evangelho diz pra ti, o que ele te faz dizer pra Deus, o que tu tem que mudar na tua vida. Geralmente a Lectio Divina é uma prática que, olha, vai demorar uns 20, uns 30 minutos, às vezes até 1 hora, fazer uma boa meditação do Evangelho, assim. Depende do Evangelho e a tua disposição também, Isso, claro. Depende totalmente. Mas é assim, é um mergulhar, assim, é um negócio bem mais profundo. Lá no nosso Insta tem uma postagem que é sobre isso. É como fazer a Lectio Divina. Ah, boa. A gente vai providenciar. Se não tá agora, daqui a pouco vai estar lá. E, enfim, é uma prática sensacional, mas já é uma coisa pra gente mais avançada na vida espiritual e tal. O melhor é sempre começar com a leitura do Evangelho. Ler todo dia o Evangelho, certo? E a Lectio Divina, à medida que vai avançando e tal, dá pra começar a fazer. E aí tem diversos livros, o Padre Paulo Ricardo tem post também sobre isso, porque é uma coisa a ser aprendida, porque a gente não tá acostumado a meditar. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão acostumadas a ler e fechou o livro e acabou. Não ficam pensando naquilo, o que isso muda na minha vida. É só ler e já era, você fica naquilo. E você que por um acaso já esteja um pouco mais avançado e já está praticando a Lectio Divina, cuidado, porque ela tem a parte ali que é da meditação, enfim, do aprofundar no Evangelho, e nós tirarmos o que entendemos sobre isso, tudo mais, que é super importante, mas cuida com o que tu tá chegando de conclusão, porque senão a gente vai virar o nosso amiguinho protestante lá, que é só a Escritura. E eu interpreto da minha forma, né? Isso é então, uma coisa... Vale cuidar que não é uma questão de tu interpretar o Evangelho da tua forma, porque tu tá inserido na igreja e pressupomos que, por ser católico, estar inserido na igreja, você já está um pouco mais avançado na vida e está praticando uma Lectio Divina, tu não vai ter nenhum pensamento de bobagem. Tu vai conseguir fazer, né? Isso é uma pressuposição, claro. Mas o demônio é um bicho ardiloso. Eu não me lembro o santo que começou a chegar a conclusões estranhas nas suas Lectios Divinas e pediu ao seu diretor espiritual para dar uns, né? Tô vendo isso aqui, e o diretor disse, não, dá uma cuidada que isso aí não tá divino, isso aí não tá certo. Então cuidem, né? Cuidem também. E aí entra duas coisas. Isso que tu falou é sobre a leitura da Bíblia em geral, né? Sim, porque sim. Antes de perguntar o que esse texto diz pra mim, eu tenho que perguntar o que esse texto diz em si. Porque em si mesmo ele tem um significado que não sou eu que atribuo. É a igreja. Dentro desse significado, que é o significado, e como isso me toca, aí sim. E a outra coisa é que a Lectio Divina tem que cuidar também para não virar um filosofês, ou seja, eu fazendo pensamentos abstratos sobre a Bíblia. Não é isso. Eu faço isso, é um exercício da razão, com certeza, mas iluminado por Deus, falando com Deus. Aquilo que a gente falou da meditação antes, de pegar um trechinho e ficar pensando durante o dia, também não é só uma coisa de pensar, senão não é oração, senão é filosofia. É fazer isso na presença de Deus, falando com Deus, aí é oração. Assim como também as jaculatórias, né? Que a gente escolhe uma jaculatória ali pra ficar o dia inteiro repetindo e tal, pra poder meditar sobre aquela jaculatória, mas que se faça realmente com uma atenção, né? Não só pra ser uma coisa que a gente tá jogando pra fora. Vamos lá. A gente percebeu que está com Deus, nós estamos rezando, nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos fazendo essas coisas que nós falamos até agora. Aí, uma coisa que a igreja nos indica que façamos todo dia quando a gente deita. O exame de consciência. Aqui o livro nos traz esse outro ponto e lá ele abre bastante, assim, deixa vários pontos e tal, deixa como fazer e tudo mais, e é ótimo a forma como deixa. Mas o que seria um exame de consciência e qual que seria a importância dele no nosso dia a dia, em processo de conversão ou na nossa vida como católicos mesmo? É que o exame de consciência ele ajuda a gente a desenvolver a virtude da humildade também, né? A gente olha e vê assim, o que foi que eu fiz nesse dia, né? Como foi que eu honrei a Deus com a minha vida hoje, né? Eu fiz algo que agradou ao Senhor, eu fiz algo que desagradou a Deus. E ir levando, assim, pega, não sei fazer, pega os 10 mandamentos, vai pensando, eu fiz isso, fiz aquilo, não fiz, como foi que eu vivi
a minha vida no dia de hoje. Porque senão a gente vai com aquela ideia de que, eu sou muito bom, né? Nossa, eu vivi um dia maravilhoso, perfeito. E aí a gente vai indo nessa de ficar cada vez mais enchendo a nossa bolinha, eu sou o bambambam. Quando na verdade não é isso, eu sou um pobre miserável que não tá tão imerso dentro das minhas misérias. Eu tô tão imerso dentro das minhas misérias que eu não vejo o que eu tô fazendo de errado. E aí nesse momento, diante do Senhor, também com a sua iluminação, né, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou repassando o meu dia e vou vendo, não, aqui realmente pisei na bola, isso aqui eu tenho que corrigir, amanhã eu vou ser melhor. Ou não, isso aqui realmente foi bom, mas foi bom porque Deus me ajudou. Então vou amanhã fazer melhor ainda, né? E tô falhando nesse ponto, preciso corrigir, eu preciso acertar alguma virtude que não tá legal, preciso ir adiante e não só nessa constatação de, eu sou um ruim mesmo, né? Mas de perceber aquilo tudo e dizer, olha Deus, é isso aí mesmo, né? O Senhor me fez, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que de bom eu não tenho nada. Então vamos lá, me ajuda a ser melhor do que eu fui hoje, amanhã, por amor a Ti. E uma coisa que é importante também, complementando isso que tu trouxe, é que também não é só um momento para eu ver as minhas faltas, né, ou me acusar e tal, isso é muito importante, mas é também um momento de ver onde Deus me falou naquele dia. Às vezes é nesse momento que a gente vai pensar, tal coisa aconteceu, isso tem um significado maior, não tinha percebido. Ou então, também, em tal coisa, será que era Deus? Acho que eu perdi a oportunidade de fazer um bem e tal. Mas é também assim, pensar sobre o nosso dia, porque quantas vezes o dia passou e a gente nem pensou como foi esse dia. A semana passou, a gente nem pensou. O mês passou, o semestre, o ano. Aí lá no ano, né, então é Natal e o que você fez, a gente para pra pensar como é que foi meu ano. Se tu não pensa como foi cada dia, tu não vai conseguir pensar verdadeiramente. E tu não vai identificar os teus erros, né? Isso. É aquilo que diz o Salmo também, né? Eu não lembro qual é o Salmo, acho que é o 89 ou 90. Mas posso estar errado. Que diz, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Então, conforme a gente vai fazendo os exames de consciência, a gente vai fazendo isso que o Vini disse, né? Contando os nossos dias. A gente vai alcançando essa graça também. E pra quem não tem prática nenhuma de fazer exame de consciência, tem uma que eu aprendi com um sujeito uma vez que eu acho bem interessante, que é a seguinte: final do dia, QP, QB, QT. Ou seja, que pena, que bom e que tal. Que pena. Vai olhar pro teu dia e pensar, isso aqui não foi bom no dia de hoje. Isso aqui também não foi bom, aqui eu errei. Que pena, né? Que bom, as coisas boas. Isso aqui foi bom, que legal, isso aqui foi muito bom, etc. Que tal algum propósito pro outro dia, né? Que tal? Que tal amanhã eu fazer tal coisa, então, né? Esse é um modo super simples, mas que ajuda a fazer isso em oração, a avaliar o seu dia. E além desse exame de consciência diário, o livro também nos fala sobre a importância, e é por isso que eu digo que esse livro é tão maravilhoso para quem está iniciando, porque explica tudo e chega no ponto da confissão. E aí explica também a importância desse exame de consciência, que é o exame de consciência diário, mas que também é o exame de consciência para a confissão. E em outro capítulo ele fala sobre a confissão, a importância da confissão, e a gente não vai entrar nisso agora porque teremos episódios exclusivos de confissão que nós poderemos aprofundar muito mais, né? E vocês sabem o que é confissão, enfim, não falaremos estritamente agora sobre o sacramento, mas sobre a importância do exame de consciência para a confissão, que não é o mesmo exame de consciência que fazemos todos os dias. É um exame de consciência um pouco mais aprofundado, é um exame de consciência onde sim nós procuramos somente os nossos erros, né? Não é onde nós encontramos o que fizemos ou como fazemos, a gente também pensa sobre isso, mas é onde nós pontuamos os nossos erros para pedir perdão e poder repará-los depois. Além do exame de consciência de tudo isso, e do louco gritando aqui na rua, que eu não entendi o porquê ainda, espero que não esteja pegando na captação, o livro também nos traz a importância da leitura espiritual. E sobre a leitura espiritual, quem vai falar vai ser a Aline, porque ela disse que a gente tinha que ter um quadro sobre livros, tá? E porque ela é uma leitora, e o Vini também, muito mais do que eu. Claro, eu leio, mas eles leem muito mais do que eu. E aí ele fala sobre a importância da leitura espiritual, não da leitura... sobre a doutrina, enfim, tudo mais. Não é estudo, né? Não estudo. A leitura espiritual. Normalmente a gente pega o livro de algum santo, né? Pode ser os escritos de um santo espiritual, né? Mais espirituais,
ou a gente pega também meditações ou coisas de pessoas que nos ajudem e nos guiem por esse caminho também de crescimento espiritual. Para quê? Para que a gente possa ter os olhos no céu. A gente vai vendo, a gente vê ali o que lê o evangelho, a gente reza, a gente vê a nossa vida e aí a gente pensa, mas como, né? Será que quando eu leio, pelo menos, eu sempre olho, assim, principalmente biografias de santos, né? Olha só, esse aqui também teve as suas batalhas, passou pelos seus perrengues e viveu a sua vida da mesma forma como eu tento viver a minha. E então conseguiu o céu também. E é um caminho, e vai nos mostrando um caminho que nos orienta e nos inspira, nos estimula a buscar a santidade. Duas coisas que eu acho que é muito importante sobre leitura espiritual é a seguinte. Primeiro, é espiritual, ou seja, é para rezar. Livro de leitura espiritual não é feito para ser devorado. Nossa, li em uma semana. Tá, mas te levou a rezar? É isso que importa. Não é assim, eu vou ler 1 hora por dia. Se tu ler 15 minutos, conseguir tirar uma coisa ali suficiente para rezar naquele dia, fantástico. Essa é a meta da leitura espiritual, é rezar. É aquilo te levar a estar com Deus, certo? Dá uma força, vamos dizer assim, né? Dá um gás. E a outra coisa é que a gente tem que estar sempre lendo leitura espiritual. Tem gente que é meio resistente a ler mais de um livro por vez, né? A maioria das pessoas não lê nenhum livro. Se você ler mais de um livro, você tá bom. Mas a maioria das pessoas, eu não leio mais de um livro por vez. Então eu vou ler um de leitura espiritual, depois eu vou ler uma literatura, depois aqui sobre a minha profissão, depois eu leio outra... Não. Leitura espiritual tem que estar sempre lendo, sempre. Entende? Então assim, mas eu estudo sobre a minha profissão. Estude, mas 10 minutos disso aí é para leitura espiritual. Porque não faz sentido tu dizer, nesse mês eu leio leitura espiritual, aí eu tô alimentando a minha vida espiritual. Não, agora o próximo mês eu não vou alimentar a vida espiritual porque eu vou ler literatura. Não tem cabimento. Então leia o que você quiser, mas sempre tire um tempo para fazer a leitura espiritual. Então aí vai ter leituras simultâneas, né? Mas não faça isso de, agora leitura espiritual, agora outra coisa. Não faz sentido nenhum. Dica de leitura espiritual, imitação de Cristo, né? Clássico. É o clássico. Dizem que é o 5º evangelho, né? É maravilhoso, é muito bom e é uma leitura espiritual magnífica para você. Pega todo dia e abre uma página aleatória, pode ser. Não, eu conheço um cara que ele pegou na ordem, um cara de santo, né? Eu vou dizer o nome porque a gente fala o milagre e não fala o nome do santo. Porque quando tá vivo a gente não fala. Mas ele tá lendo desde o início a imitação de Cristo. Ele ficou 1 ano no primeiro parágrafo. Porque ele lia uma frase e aquilo levava ele a rezar tanto que, por hoje tá bom. Mas é isso mesmo a leitura espiritual, né? Que nem o Vini disse, ele falou ainda, ler 15 minutos ali é o necessário. Às vezes não é. Às vezes, tu vai chegar ali, tu vai ler a primeira frase, aí tu já vai conseguir. Às vezes tu vai ter que ler um capítulo inteiro. E aí depende, cada pessoa é uma forma, né? Outro livro maravilhoso para oração também são os de São José Maria, né? Suco, Caminho e Forja. Tem até um aplicativo com as frases ali. Bom, aí já é. Muito bom. Nossa, é umas frases Pegou assim... esses 4 aí, tua vida acaba, tu não vai nem ler os 4. Não tem como, assim. Porque é uma frase que parece um tratado de teologia. O Caminho vocês vão ver em qualquer Instagram por aí, qualquer Facebook, tá todo mundo toda hora postando frases do Caminho, enfim. É um dos mais famosos, assim, acho que dos 3, né? Foi o primeiro claro, que Forja, os outros também são muito bons, mas o Caminho a gente sempre tá toda hora vendo por aí, né? Não sei o que lá, Caminho, não sei o que lá, Caminho, não sei o que lá, Caminho. E aí, vamos lá, porque nós já temos 40 minutos, mas eu acho que é necessário a gente continuar, porque ainda temos pontos bem importantes, tá? Além da leitura espiritual e tudo mais, nós chegamos no Rosário. O livro nos diz a importância do Rosário. Essencial, né? Essencial. E para vocês verem até onde o livro chega, que ele não fala somente na parte da oração do Rosário, da indulgência e tudo mais. Ele fala até mesmo da importância de se ter um rosário na mão. Por quê? Isso foi uma coisa que me ajudou. Eu tinha lá o meu tercinho, minhas coisas e tudo mais, né? Porque a gente vai ganhando, vai ter ali, a gente tem 30, aquele 40 clássico terços. da catequese, assim, de plástico e tal. 30, 40 terços em casa, né? Que a gente vai ganhando, de um retiro, de uma catequese, de não sei o quê, né? E ali teve um momento onde eu queria um terço, né? Já tinha um monte lá, mas eu queria um terço bonito, assim e tal. E eu pensava, mas a importância não é isso. A importância é eu rezar o terço. É eu poder meditar, não é o terço em si. E aí o livro ele traz um ponto muito interessante, assim, que me pegou e me fez até desejar, até que eu ganhei um terço muito lindo, maravilhoso. Da noiva, que não né? tá, da minha noiva, que não está nos patrocinando, tá? Mas fica a indicação aí, é um terço de corda de paraquedistas.
é maravilhoso, tá? Eu amei muito o terço, enfim. E ele fala que é importante sim nós temos um terço bonito, um terço, né, bom entre aspas, né, porque qualquer um é bom, mas enfim, é um terço bonito, algo, por quê? Porque dignifica aquele momento também. Assim como a gente quer ir pra missa, a gente vai pra missa, a gente vai botar a nossa melhor roupa, a gente vai sair, a gente vai se arrumar, e ali pra aquele momento a gente também vai ter um terço bonito, algo que santifique também e que embeleze aquele momento, porque a liturgia, claro, a liturgia é missa, tá, que eu digo, é necessária a beleza, né? Ordem, beleza e tudo mais. E enquanto a gente faz isso na nossa oração, a gente vai, através da contemplação, da meditação, isso tudo nos ajuda a rezar. Tanto como ícones, imagens, coisas do tipo, né? Eu tinha vários comentários para ver sobre o rosário, mas eu vou deixar isso pro episódio específico que a gente vai fazer mais à frente. Porque é uma oração muito importante, né? Na igreja, na nossa vida. E tem muita coisa a ser dita sobre isso, mas eu acho que a gente pode deixar um dia específico. Mas se você quer ler, se você está lendo o livro, preste bastante atenção nesses capítulos ali que fala sobre o rosário, porque você vai ver a beleza que é isso e a importância que isso tem na nossa vida. Além também do rosário, nós chegamos na missa, né? E aí ali, o título do capítulo, se eu não me engano, é o amor à missa. O amor à missa. E aí, cara, se você vai na missa só por ir, ali nesse livro ele vai te dizer o porquê que você vai na missa, o porquê que você não sente nada indo na missa, né? Claro que não é sentimento, né? Mas nós somos humanos, nós também vivemos disso. Mas ali ele diz a importância do amor e como amar e como entender a missa. E aí também, né, Vini? Tem outro livro que tu falou antes, né? Em off aqui na gravação, que daí nós falaremos muito mais sobre a missa, né? Esse livro tem que sair. Falar ou não falar com ela? Que é o Banquete do Cordeiro, né? Vai ter que sair um livro para lavar de joelhos sobre o Banquete do Cordeiro, porque é um clássico moderno aí, né? E esse negócio da missa também é uma das coisas mais importantes, assim... Aliás, é a coisa mais importante para nós católicos, porque é a própria Eucaristia, é o próprio Deus, então não tem algo mais precioso que isso, né? Todos os sacramentos são para preparar para esse, que é a Eucaristia. Só para contribuir com o teu raciocínio, o livro também fala sobre a devoção ao Santíssimo Sacramento. Eu acho que vai encaixar com o que tu tá querendo dizer. Isso. E é uma coisa que dá para ver que as pessoas não entendem, né? Falta entendimento sobre isso. Às vezes você tá lá na igreja, na catedral, por exemplo, né? Aqui de Novo Hamburgo fica o dia inteiro aberta. Mais de uma vez eu sento lá para rezar e eu vejo as pessoas entrando, ignorando completamente o Santíssimo Sacramento. Vão lá, tocam na imagem de Nossa Senhora, fazem sinal da cruz e vão embora, né? Obraram o Santíssimo Sacramento. Ou então, isso é uma coisa que eu sempre penso, cara. Pra falar de novo o mesmo exemplo, né? Você tá na missa lá e, o grupo de canto não tá o bicho, né? Mas a gente sabe que a missa é a mesma, mesmo assim o valor é imenso. Porque, agora os cachorros aqui estão aspirinando. Porque não depende do grupo de canto, qualquer coisa do tipo, né? Então, assim... As pessoas em geral não entendem isso, porque elas não sabem o significado e o valor da missa. E aí é isso que eu sempre penso quando tem, por exemplo, um sétimo dia. Vem aquele monte de gente que nunca vem na missa, né? Então eles não sabem o que está acontecendo ali. Aí eles veem aquele grupo de canto ruim, assim, eles devem ficar pensando, esses católicos são muito estranhos, né? Eles vêm aqui, esse padre aí reza sempre as mesmas orações, esse grupo fica azedando. O que eles vêm aqui não faz sentido nenhum, né? Eles devem achar que a gente é louco. Levanta e ajoelha e tem até um episódio dos Simpsons que é assim, eles chegam no céu e daí tem o céu dos protestantes e o céu dos católicos. E daí no céu dos católicos é todo mundo senta, levanta, ajoelha toda hora, assim, né? O tempo todo. Então, enfim. Mas a importância de conhecer o sentido da missa, a profundidade do que está acontecendo ali, né? E aí o livro traz um outro ponto, que é mais pro final, que é a direção espiritual. E o que é direção espiritual? Nós teremos também, e já faz um bom tempo, acho que mais de um mês que a gente está tentando, né? Faz mais de um mês, eu acho que a gente está tentando gravar esse episódio, que é direção espiritual, mas a agenda está complicadíssima. E que é a importância dessa direção espiritual. O que é essa direção espiritual, né? Cara, pensa o seguinte, tu tá indo num caminho onde tu está escolhendo o que vai rezar, o que vai fazer, qual vai ser o teu exercício de piedade, qual vai ser a tua função dentro da igreja, tu vai escolhendo, tu vai fazendo ali. Mas aí, quando tu tem, vamos pensar assim na tua vida, né? Eu sou criança lá, eu tô andando lá, tipo, eu quero comer doce antes do almoço. Aí tua mãe diz que não, que tu tem que comer depois, por causa da alimentação, ela tá te ajudando a formar, ela tá te educando.
Isso também é necessário na nossa vida enquanto vamos nos aprofundando na fé, enquanto vamos avançando na vida espiritual, né? Alguém que entenda, alguém que tenha propriedade, alguém que tenha conhecimento para nos guiar, para nos dar exatamente uma direção espiritual, né? Não vai nos ajudar, por exemplo, será que eu namoro com aquela pessoa ou com a outra e tudo mais? Pode ser que ajude, né? Mas é uma direção espiritual, né? O que eu vou ler agora, o que eu vou estudar agora, o que eu estou precisando para melhorar em tal vocação, o que eu estou precisando para ter paciência com o cara da moto que fica passando, fazendo propaganda do mercado enquanto eu estou gravando. Aqui bombando, né? Exatamente. E aí, isso, quem vai nos dizer é um padre, né? E aí, como é que a gente faz isso? A gente escolhe um padre que a gente tem proximidade e tudo mais, e a gente diz assim: padre, eu tô precisando de uma direção espiritual, tô meio perdido. Tô só lendo, mas não tô conseguindo executar, não tô vivendo, não tô indo bem aqui e ali. Porque a gente conversa com o padre normalmente quando é alguma confissão ou pra fazer alguma brincadeira, né? A missa ali, tem que resolver tal coisa na paróquia e tudo mais. Mas a direção espiritual, você vai sentar com o padre que você escolher, e se ele aceitar ser seu diretor, você vai ficar contando ali, vai contar a sua vida, vai dizer, estou fazendo tal coisa de tal forma, estou fazendo tal coisa de outra forma, e ele vai te dirigir, te ajudar. Se ele vê, tá falhando muito aqui na caridade, quem sabe lê esse livro, quem sabe faz tal coisa, faz tal exercício, faz tal jeito, né? Então, a direção ela é extremamente necessária para bem viver tudo isso que nós falamos até agora. O que eu queria dizer também sobre isso, tem um outro padre, que é o padre Antônio Royo Marim, que é um autor clássico, assim, que ele tem um livro que se chama Ser ou Não Ser Santo. E eu não recomendo esse livro, a não ser que você seja estudante de teologia. Mas o interessante nesse livro, ele se põe a seguinte pergunta: não fazer direção espiritual é pecado? Aí é que ele diz: a princípio não, mas veja só, todos os santos, a princípio, todos que puderam fazer direção espiritual, fizeram, só não fizeram aqueles que não tinha como, né? Então, se você pode fazer direção espiritual, se tem à disposição um padre bom que atenderia e você decide não fazer, não ir atrás, aqui na nossa diocese a gente tem um monte de padres que atendem direção, né? Padres muito bons. Então, talvez dizer que é pecado pode ser meio forte, mas com certeza é uma falta, porque tu tá decidindo não fazer um progresso que tu teria acesso de fazer na vida espiritual. Então, fica aí a exortação: se você tem essa possibilidade, tá no caminho espiritual, deseja a santidade, vá pedir uma direção espiritual para um bom padre, porque isso ajuda muito. E é isso aí. Então, ele vai te ajudar e leva os problemas para ele lá, né? Leva os seus problemas para o seu diretor, para que ele possa realmente te ajudar a bem viver esses pontos que nós trazemos aqui nesse livro, que o Padre Francisco Fausto nos traz nesse livro. Até, que nem a gente falava antes, né, da Lectio Divina, tá lendo, mas tá chegando numa conclusão meio louca, que tu tá vendo que tá meio estranho, troca uma ideia com ele, né? E, além de tudo isso, o próximo episódio será sobre a Conquista das Virtudes. É o próximo livro da trilogia, e ali, depois que você faz essa primeira introdução de o que é viver, o que é ser católico, o que é estar na presença de Deus, o que é tal coisa, vamos começar a entender como colocar na prática o viver para o bem, né? Que seria o bem maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que está no céu, que é essa alegria eterna. Amém. Amém. Muito obrigado por nos escutarem nesse longo episódio, e até o próximo. Tchauzinho. Até mais.